Olá, boa noite. Hoje o ND fala com uma importante personalidade da nossa região, Renato de Renzo, lembrado por resgatar doentes mentais do antigo Hospício Anchieta. E essa linda história, que agora completa 30 anos, se deu através da arte, do projeto Tantan. Boa noite, Renato, bem-vindo. Que bom, que bacana, gostei. Não sei se eu sou tão ilustre assim, tão importante assim, mas... com certeza é, com certeza é. Mas é legal, é bom essa oportunidade de a gente estar falando de novo desse projeto. Na verdade, não é o projeto, na verdade é o resgate da cidadania, né? Na verdade, a gente fez um trabalho onde tinha como norte exatamente isso, o desmonte de um local que não tinha nada a ver com saúde, nada a ver com tratamento, muito pelo contrário. Era um local que aprisionava as pessoas, um grande depósito humano, basta ver que na época foi chamado de a Casa dos Horrores. A gente tem algumas imagens aqui, o Hospício Anchieta, né? Anchieta, é. Então é um local que era um local para esquecer das pessoas, né? Ficavam lá esquecidos. Casa de saúde, mas não era uma casa de saúde, não, na verdade. Casa dos depósito, horrores, né? E é muito interessante, porque praticamente todos os hospícios do Brasil estavam numa situação parecida, ou exatamente iguais, né? Era um grande depósito, um negócio de fazer dinheiro, porque, na verdade, todos eles tinham as suas parcerias, tinham os seus convênios com o INAMPS na época, né? Depois do INSS, essa coisa toda. Então, ganhavam grandes fortunas, né? Também era um local também para presos políticos, também serviu de local para você depositar quem estava te incomodando. Quer dizer, então, era um depósito. Tem várias histórias terríveis sobre os hospícios, né? Então, esse de Santos era exatamente a mesma coisa, parecidérrimo com todos eles que você ouvia falar de Minas Gerais, ou do Rio de Janeiro, ou de outros lugares. Então, em maio de 89, foi feita a intervenção municipal, em nome da dignidade humana, né? Em nome de uns bons tratos. Mas, na verdade, ali era uma forma de você poder conversar a respeito se isso de fato era o tratamento, se isso de fato era uma forma de lidar com as pessoas chamadas de loucas. Porque na ideia inicial era um tratamento punitivo ali, né? Ali, na verdade, se a gente pegar 40 anos atrás, era para ser um hospital modelo. Quando nós entramos, por exemplo, nós fomos descobrindo certas coisas interessantes. Por exemplo, tinha salas de cinema, tanto feminino e masculino, projetores de cinema. Aí, pesquisando, descobri que tinham cinemas, que passavam filmes e tal. No último andar, você tinha um desenho de uma lanchonete. Então, no final de semana, as famílias levavam para por um lanche com o seu parente. Eu encontrei na história uma senhora que tocava piano todo final de semana para eles, e falou assim, um dia eu fui embora porque quase me agrediram. Eu falei, mas será que não era a música? Não, eu só sabia uma música, então eu falei, não é por isso. Então, era para ser um modelo, basta ver que esse hospício, diferente dos hospícios dos outros lugares, ele não está afastado da cidade, ele está exatamente no meio da cidade. Sim. Então era uma casa de tratamento, como eu estava dizendo, casa de saúde, né? Mas com o tempo, ele acabou se tornando um hospício comum, dos piores, talvez, está relacionado entre os piores também do Brasil, onde os maus tratos, a ignorância, a falta de afeto, a falta de tudo, de medicamentos, de tudo que você possa imaginar, até de chuveiro com água quente, tudo isso fazia parte, quer dizer, estava dentro desse conjunto, dessa cultura de hospital psiquiátrico. É quando você é qualificado de desqualificado total, quer dizer, um homem supérfluo, que não serve para nada. Então você como um animal, é jogado lá. Foi isso que nós encontramos, por isso que você vai encontrar o eletrochoque punitivo. Bagunçou, saiu da linha, vai para a mesa e aplica o eletrochoque. Um eletrochoque que muitas vezes não era dado por um médico, mas sim por um laborterápico. O que era isso? Um paciente um pouco melhor. Entendeu? Quer dizer, então é complicadíssimo. Menos louco. A situação era bem complicada. Que medicamentos você toma? Ah, não sei, o cor-de-rosa, o vermelho, o amarelo. Então você tinha exatamente um coquetel de medicamentos que levava a tudo, até a comercialização dessas drogas. Então essa era a situação, era uma situação extremamente feia, por isso que o nome Casa dos Horrores, né? E aí foi feita a intervenção em 89, logo depois foi se discutir a questão... Teve um caso de suicídio nessa época? Teve, exatamente por isso é que se antecipou tudo, porque talvez, se não tivesse acontecido isso, e talvez também se o secretário de saúde não fosse uma pessoa, um médico... ligado, humanista, né? Um homem que defendia a vida acima de tudo, de qualquer coisa, não aceitava de jeito nenhum a falta de um medicamento, a falta de um aparelho ou qualquer coisa desse tipo. Então, ele não permitiu
que um local chamado de saúde pudesse você ter os maus tratos. Então, por isso veio a intervenção municipal, imediatamente. E aí foi uma intervenção por tempo indeterminado, e aí a turma, a militância da luta antimanicomial, quer dizer, os grupos que já vinham conversando sobre um outro tipo de tratamento que era parecido ou que podia ser usado como modelo, o que se fazia já na Europa, o que se fazia em Trieste, na Itália, o que vinha com um movimento libertário, um movimento humanista, de fins dos manicômios e tal. Então, vinha também com essa proposta de poder desenvolver isso no Brasil. Mas Santos teve, por sorte ou por todos esses episódios, foi o primeiro local que conseguiu, de fato, colocar o como fazer dessa forma. Foi feita a intervenção e foi, então, colocado uma forma de desmonte desse hospital, que são hoje os CAPs, NAPs, que você tem nos bairros da cidade. Desmembrados, né, em vários setores. E que não pode ser visto nunca como um hospício fatiado, né, porque isso é o grande pepino, o grande problema que pode ocorrer. As pessoas imaginarem que o hospício foi fatiado. Muito pelo contrário, é um local de atenção à saúde mental. Quer dizer, e hoje ele é reorganizado dessa forma? Tem que ser assim. Mas não é. Tem que ser dessa Ficou forma. Uma dúvida aí, Mara. Ele precisa ser isso, precisa ser um lugar que eu, hoje, com essa síndrome de pânico, suicídios, jovens, possam encontrar ali o calor, possam encontrar ali uma resposta, possam encontrar ali um local de segurança da saúde mental, do seu problema mental. A Organização Mundial da Saúde coloca que saúde é o tripé físico, mental e social. Esse é o tripé de saúde. Então, não é para a pessoa que estava num hospício ser atendido. É para qualquer pessoa, porque o mental é isso. Nós circulamos com o mental, o físico e o social. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre os 30 anos da ONG Tantan. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são os 30 anos da ONG Tantan e eu converso com o arte-educador Renato de Renzo. Renato, como é que foi esse convite para você trabalhar, então, dentro do Hospício Anchieta? É legal, porque eu saí de Santos lá por volta de 69. Né? Eu sou um santista, nascido aqui e estudando nos colégios mais tradicionais da cidade. E eu saí de Santos, fui estudar artes em São Paulo. E muito interessante, porque é uma época que ainda existia um pouco da ditadura, mas um local bacana, onde você estudava teatro com grandes nomes, estudava artes com grandes artistas plásticos, essa coisa toda e tal. Então a minha formação vem daí, de uma coisa muito forte, muito segura e tal, né? de um momento de muito movimento artístico-cultural. E eu tinha um amigo da antiga editora Abril ainda, das revistinhas e tal, e nós fazíamos, então, uma experiência. A gente ia até o Juqueri, Franco da Rocha, fotografar os loucos lá. E na semana seguinte levava as fotografias e encontrava essas pessoas e tal. Então, isso era um trabalho bacana que a gente fazia, desenvolvia esse trabalho e tal. E também os teatros de fábrica, teatro de porão, essas coisas todas. E nisso, várias pessoas participavam desses encontros. Quando aconteceu o Anchieta, uma médica que estava no grupo falou assim, eu conheço uma pessoa que precisa estar aqui, que faz um trabalho, assim, com grupos grandes e tudo mais. Para reverter a história desse local. Me chamaram. E foi mais interessante, foi que você chegava na tua cidade, as pessoas não sabem que você é daqui, e aí começa a te contar como é que é a tua cidade. Eu achei isso fantástico, né? Mas eu tinha uma passagem, eu sempre falei até para a direção do hospital, falei assim, olha, eu não vim aqui porque vocês me convidaram, eu vim aqui para poder cumprir uma profecia. Porque quando eu era garoto, eu andava aqui nesse bairro, com um colega meu, um vizinho de bicicleta, e ele falava assim, se você continuar desse jeito, um dia você vai acabar aqui, no Anchieta. Então eu vim aqui para cumprir a profecia. E isso era outro lugar, né? Isso era muito legal, entendeu? Essa ideia, eu falei, nossa, que coisa engraçada, né? Então eu entrei dessa forma, com esse convite maravilhoso, e mais do que isso, com um convite feito pelos próprios usuários, pelos próprios pacientes, porque antes de aceitar alguma coisa, eu quis conhecer os pacientes. Quando você entrou no local, se deparou com um desafio? Foi um grande desafio, mas também muita alegria e muito interessante, que quando eu conto as pessoas morrem de rir. Mas eu tinha na época jovem, cabelo comprido e tal, né?
Então, quando eu entrei, eles acharam que era Jesus Cristo chegando. E aí... Salvação. E aí, não sei se era salvação, mas depois me falaram que muita gente entrava e eles falavam que era Jesus Cristo, entendeu? Mas tinha aquele retrato, né? E aí foi muito engraçado, porque uma das meninas abriu assim um clarão, falou assim, olhou de cima a baixo e falou, não, ele não é Jesus Cristo. Porque eu tive um caso com Jesus Cristo e não é ele. Tá? Então, isso foi muito interessante, essa forma bem-humorada e muito inteligente de mostrar como é que é essa fantasia, como é que é essa loucura, como é que ela se estabelece, como é que ela começa a desenrolar. Então, dessa forma, eu fui andando nesse hospício e essas meninas iam me contando, cada momento que a gente parava, me contando situações que estavam escritas no próprio hospício, nas lonas, nas paredes, rabiscos, escritos, caligrafia, sujeiras, e que elas iam me falando, isso aqui aconteceu com a fulana de tal, isso aqui foi no dia tal, isso aqui foi a fulana que bateu a cabeça. Então, era uma caligrafia, era um livro aberto, Então, ali você vai aprendendo. Então, que projeto você vai desenvolver aqui? Eu falei, eu não vou desenvolver projeto sozinho, vou desenvolver um projeto com essas pessoas. Eu quero ouvir cada um. Como é que a arte acabou levando a cura para essas pessoas? E nesse primeiro passeio foi muito interessante, porque um rapaz bem grande, enorme, feio, com cara de monstro, que ia me matar, falava assim, o que você veio fazer aqui? E eu falei assim, eu vim fazer teatro. Ele mostrou que não sabia nada. O que é isso? Mas eu vi uma televisão no pátio, que tinha umas televisões assim espalhadas. Aí eu olhei e falei assim para ele, novela. E aquela figura enorme, feia, monstruosa, ficou um menininho. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu falei, que fantástico. Falei, desarmou ele. E o que você quer fazer? Eu quero fazer o Papa. Entendeu? E aí logo veio um outro rapaz, bem forte, falou assim, eu quero ser o pirata. Isso é muito bonito, né? Porque essa coisa do branco e do preto, essa coisa dos opostos, essa coisa do bem e do mal, o Papa e o pirata, né? E aí, qual era a história? A história era que eles tinham invadido o Vaticano e roubaram todo o dinheiro do Vaticano. E aí fizeram essa história. E eu achei isso fantástico e falei, vocês gostam disso? Isso é legal. Então eu marquei com eles. Falei, olha, segunda-feira aqui nessa parede nós vamos fazer esse trabalho, vamos começar esse trabalho. E essa foi a primeira intervenção artística lá dentro. Né? Então foi isso. E quando chegou segunda-feira, de fato, estava cheio de gente encostada naquela parede. Isso foi uma modificação para todo mundo. Porque eu falei assim, como? Eles aceitaram isso? Quer dizer, era uma proposta, era um contrato, estava acontecendo o contrato, estava acontecendo isso. E os trabalhos eram simples. O primeiro trabalho é esse trabalho que a gente faz com criança. Tudo que o seu rei mandar. Então, você caminhar, né, e fazer gestos e tal. O que a gente fez? As pessoas que estavam caminhando, soltas no hospício, a gente ia atrás e fazia o que eles estavam fazendo. E quando ele percebia... Uma sombra. E quando ele percebia o que a gente estava fazendo, ele fazia pior ainda, que era para a gente imitá-lo. Então, dessa forma, começamos um laboratório de teatro. Isso foi fantástico. E daí, nesse pátio todo, nós montamos várias peças, porque geralmente o que eu faço e o que eu fazia era o seguinte... não é você contar a sua história, mas eu trago histórias reais de teatro que existem e misturo com as histórias que eles estão contando. Talvez até para aliviar, para mostrar que não é só sua, que tem outras e tal. E daí é que surge, então, o que a gente vai fazer de laboratório. Então, o Romeu e Julieta foi muito legal, porque tinha a questão do amor, tinha a questão da proibição do amor, essa coisa toda. Carmen, porque tem o triângulo amoroso. Então, sempre que fala, fui traído, não sei mais o quê, você busca uma peça e põe lá, por exemplo... E de certa forma, isso você percebia que eles se acalmavam mais? Se acalmavam e se envolviam. Bom, não precisa dizer nada. Então, a gente começava a fazer o trabalho e chegava lá por volta de 3h30, 3 horas, batia o sino do lanche. Esse lanche a gente conseguiu mudar para as 5, 6 horas da tarde, porque eles não queriam parar para tomar o lanche. Então, o que aconteceu? Organizou uma agenda de quem é que vai buscar o lanche e deixar aqui para a gente comer depois do teatro. Né? Uma outra coisa importante foi tirar o sino do hospital e colocar um relógio. Então, começou a ter modificações. Uma outra modificação, a ala feminina se misturar com a ala masculina para fazer teatro, que era proibido. E essa integração entre as pessoas, e que não era o desejo outro, senão o do trabalho. Né? Uma outra coisa importante que foi notada, o banho, o cortar a unha, o estar decente para poder tocar no outro, tocar para fazer uma cena, etc. Então, isso foi fantástico, não foi obrigado, mas o teatro obrigou. E isso é muito bacana.
Ok, no próximo bloco a gente continua a entender um pouco dessa história linda da ONG Tantan. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o início das comemorações dos 30 anos da ONG Tantan. E eu converso com Renato de Renzo, arte educador. Renato, a gente pode dizer então que o projeto, a ONG Tantan, ela nasceu dentro do hospício. Nasceu. Lá nós começamos o primeiro número do Tantan Urgente, que era o jornal da Tantan. Lá nós começamos a TV Tantan. Lá nós começamos a Rádio Tantan. Tudo aconteceu lá dentro. A Rádio Tantan, por exemplo, foi quando eu ganhei um 3 em 1 e 32 caixinhas de som nós espalhamos em todo o hospício. E começamos então a fazer a programação. Montamos um pequeno estúdio e aí nós tínhamos as pessoas que faziam o programa da manhã, da tarde e até as 9 horas da noite. E aí, um belo dia, uma senhora que foi visitar um parente perdeu uma carteira. E aí falaram para ela assim, ó, vai lá e anuncia na Rádio Tantan. E aí foi muito engraçado, anunciar. E aí o nosso locutor falou, né, que a senhora falou, menina, em menos de 1 minuto aparece uma mãozinha na janela com a carteira. Falei, gente, isso funciona, né? Então aí a loucura ampliou, vamos levar isso para uma rádio da cidade, uma rádio comercial. E aí foi isso, eu pedi autorização, ok, e tal, acharam que eu estava louco. Já estava fazendo parte do quadro. Parte do quadro e tal. Mas eu fui, e a primeira rádio que eu fui, até inclusive foi muito interessante, porque a pessoa falou assim, a baba do louco pega? Não, a gente pode falar direitinho e tal. Aí eu ganhei de presente 3 meses, numa rádio de Santos, um programa de meia hora. E fizemos, e no final disso nós já tínhamos convites de várias rádios de Santos. E aí nós fomos para uma rádio muito maior, ampliamos o programa para 1 hora, e você sabe o que é isso, fazer um programa ao vivo de 1 hora, tem que ter assunto, tem que ter muito pique. E aí os locutores tiveram esse pique, nós ficamos no ar 9 anos e líder de audiência no horário. E passou tudo que você possa imaginar nessa rádio, tudo que você possa imaginar. Fernanda Montenegro, Paralamas do Sucesso, Titãs, todo mundo. Porque quando as pessoas chegavam em Santos, elas queriam dar entrevista na Rádio Tantan. Você virou referência não só para a região, né? Não, era uma referência. Basta ver que assim, nós fizemos 320 shows pelo Brasil, show da Rádio Tantan, porque era uma rádio cênica. As pessoas se vestiam, as pessoas usavam o nariz postiço. Quer dizer, talvez essas coisas que a gente vê hoje nas rádios, esse humor, começou lá. Basta ver que na época nós fomos convidados pela Jovem Pan de São Paulo de uma forma bem natural, eu diria. Né? Para fazer esquetezinhas para o programa. Então, quer dizer, a coisa foi muito séria, não foi uma brincadeira. Então, dentro da história da rádio, você vai encontrar que a última fase é a Rádio Tantan, quando ela, inclusive, traz de volta públicos para a rádio. Ela ficava lotada no horário de pessoas querendo conhecer de perto, ver de perto o programa, ver o que estava acontecendo. Foi notícia de todos os jornais, de todos os programas de TV, nacionais e internacionais. Agora, há pouco tempo mesmo, teve um programa no Canadá, falando de todo esse projeto da Tantan e tal. Quer dizer, ele foi um projeto extremamente importante, não podemos perder jamais isso. Talvez os jovens de hoje não sabem a importância do projeto Tantan, mas um projeto que trouxe para o Brasil grandes figuras para conhecer de perto, figuras importantes que as pessoas estudam. Como Félix de Guattari veio a Santos conhecer o projeto, conhecer o Tantan. Isso é muito importante. Nós tivemos matéria na BBC de Londres, nós tivemos no Washington Post, quer dizer, uma coisa que foi revolucionária. Quer dizer, saiu, na verdade, de um hospício para o mundo, foi né? Foi para o mundo. Então, foi uma coisa realmente grande, importante. Por isso até que a gente está começando as comemorações, agora já, desses 30 anos, para que as pessoas possam de volta, falar outra vez sobre inclusão, falar de novo de cidadania. Porque a gente batalhou tanto a inclusão, se tornou lei, se tornou isso, acessibilidade nas escolas, no teatro e tal, não sei lá, mas criamos outras formas de exclusão. O que a gente vê hoje, né, Renato, é exatamente essa questão. Se fala de inclusão, mas ela efetivamente não acontece. Você abre uma porta de uma escola, você coloca lá um aluno especial e você deixa ele no cantinho. Exatamente. Né? Você exclui ele dentro da inclusão. Exatamente. É o pior. Eu falava na época eu falava assim, olha, eu não vou mandar ninguém embora para casa, porque a pior internação é aquela que você está livre, andando do lado de cada calçada, e quando você está se aproximando, todo mundo atravessa para o outro lado. Essa é a pior. Então fica no hospício, porque pelo menos você é uma categoria, louco. Entendeu? Então isso é muito delicado. E isso que você falou
É exatamente o que acontece em muitas escolas. Eu aceito, porque é lei. Sim. Mas eu excluo quando eu jogo no canto da sala. Quando eu excluo, quando eu não chamo para brincadeira. Eu excluo quando eu é um surdo e eu não sei o que você está falando. Né? E as libras estão aí. Você pode, por exemplo, no Tantã nós temos aulas de libras. Né? E se eu for mais distante ainda, eu posso inventar uma educação pelo gesto. Que o teatro faz o gesto, eu posso fazer pela mímica, e isso pode ser feito com criança pequenininha. Tem o celular, que as crianças já sabem mexer, mas eu posso brincar de mímica, e essa criança vai aprender e vai poder se comunicar através das mímicas, através dos gestos. Também isso é extremamente salutar, extremamente bacana para as famílias, e para você até aprender o que é alfabetizar pelos gestos, alfabetizar pelos movimentos corporais. Né? Hoje o Tantã está onde? O Tantã hoje está no prédio da Secretaria de Cultura, na Pinheiro Machado 48, no 3º andar, que é o Café Teatro Holiday, onde a gente faz grandes festas, traz as bandas de Santos, aquela coisa toda. Né? Então ela está funcionando ali, ainda bem, graças a Deus, porque nós não temos uma sede própria, mas eu sempre falo assim, eu não quero comprar uma sede própria, porque a nossa sede própria é a cidade. A cidade precisa entender que ela precisa resgatar essa coisa da solidariedade, essa coisa do humano, que você não vive sozinho, e para que você tenha mais compradores na sua loja, precisa investir nas pessoas da sua cidade. Né? Não é só abrir a loja. Eu estive na Turquia e, num determinado momento, eu perguntei para uma pessoa assim, olha, eu não estou vendo as pessoas nas ruas e tal. Eu falei assim, mas isso é da nossa cultura. Eu não posso permitir que o meu amigo não possa ir comigo nos mesmos lugares. Entendeu? Esse é o grande segredo, né? Eu não posso aceitar que os amigos do meu filho, no ano seguinte, não possam estar na mesma escola do que ele. Entendeu? São amigos. Então não tem essa, não existe isso. A gente tem que colaborar com esse capital social, esse capital do homem. Isso é importante, isso é que a gente pratica o tempo todo. Renato, a gente está no final do nosso programa, gostaria de agradecer. Que bom. Você que é uma pessoa muito especial por ter criado esse projeto. Legal. E gostaria que você fizesse um convite para os nossos telespectadores. Eu quero convidar, porque até o final do mês nós temos aí uma série de apresentações. Em cada apresentação, mais do que ver o que a gente está apresentando, é a discussão final. A gente fala por que está fazendo aquilo, de que forma, como é que surgiu, etc. Então a gente está lá com uma programação bem grande, você pode acompanhar no nosso site, no site da Tantã, e que é bem conhecido, é o Bate Tantã com MM, e você vai logo aqui ver na tela, tantã.arte.br. Olha aí, pronto, é esse mesmo. E você vai descobrir todas as nossas facetas. Muito obrigada, Renato. Obrigado. Sucesso para vocês. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.